Brasília, sexta-feira, 1º de fevereiro. Posse dos novos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara Federal. E tão logo foram empossados, aconteceram as eleições das mesas diretoras em ambas as casas. Expectativa em relação a como irá se portar essas mesas diretoras e seus respectivos presidentes em relação aos projetos do governo. Em jogo as reformas. A principal delas e a primeira a ser analisada e votada aqui, a mais urgente, que é a reforma previdenciária. A renovação, cerca de 3/4 do Senado renovado, um indicativo muito claro das respostas e do sentimento dado pelas urnas na última eleição. A ver se isso irá se confirmar também na postura dos parlamentares. Hoje aqui tomarão posse 2 senadores, um já com mandato, foi reeleito, que é o senador Paulo Paim, eu estou falando dos senadores do Rio Grande do Sul, e Luiz Carlos Reis, depois de 5 mandatos como deputado federal, assume a sua cadeira no Senado por 8 anos. Tão logo terminou a posse de Reis e dos demais senadores aqui no Senado Federal, falei com Reis e ele falou em relação ao que pensa sobre esse mandato, prioridades e o que aconteceu, como aconteceu para ele chegar até aqui hoje, assumindo essa cadeira do Senado. Vamos acompanhar a entrevista de Luiz Carlos Reis. Muitas coisas aconteceram para o senhor chegar até aqui, muitos sacrifícios também. O que representa para o senhor pessoalmente, não politicamente, mas pessoalmente, hoje está assumindo no Senado Federal da República Federativa do Brasil? Primeiro, Alex, quero agradecer a Camaquã, quero agradecer a Conexão Rural por estar presente aqui, liderada pelo nosso amigo Paulinho Freitas, que trouxe uma delegação de Camaquã. Minha gratidão, meu agradecimento a vocês que estão aqui hoje, representando toda a comunidade camaquense e a Costa Doce do Rio Grande do Sul. E eu lembro que em 2018 nós tivemos lá em Camaquã como candidato a governador do Rio Grande do Sul. Já tínhamos recebido apoio dos progressistas e também da classe produtora, que sempre me apoiou, e da classe empresarial, que a gente vê ali as pessoas que já tinham se comprometido conosco como candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso aí já foi lá em 2018. Depois as coisas mudaram e acabo eu sendo candidato ao Senado Federal. Arranco bem atrasado dos outros candidatos, lá em 4º, 5º lugar, mas ok, trabalhamos. Era um prêmio de consolação. Trabalhamos bastante, muita gente nos ajudou e a gente tem essa gratidão e acabou dando certo, né? Nós hoje estamos eleitos senador, vários fatos ocorreram nessa campanha, desde eu candidato ao governo do estado, depois candidato ao Senado Federal, mudanças ocorreram e eu chego a ser o senador mais votado do Rio Grande do Sul. Então, pessoalmente, realmente para nós, que eu estou praticamente já com 6 mandatos, era 1 de prefeito de São Borja e 5 de deputado federal, tendo sido o deputado mais votado do Rio Grande do Sul na última eleição. Agora, coroou o trabalho que nós tínhamos já, de 24 anos como prefeito, como vereador, e mais de 40 anos na liderança classista. Nós temos os produtores rurais há mais de 40 anos. Por exemplo, João Carlos Machado, parceiro nosso lá dos anos 70 ainda, no tempo da Farsul, dos sindicatos rurais, do IRGA. Então, assim, tantas pessoas que a gente já tem numa relação. Então, tem mais de 40 anos de vida classista que a gente tem, prefeito e deputado federal. Agora, o Rio Grande nos deu essa expressiva votação e chegamos a ser senador do Rio Grande do Sul. O que o senhor tem de prioridade agora para esse primeiro momento, nesse mandato relacionado à agricultura? Não, a primeira prioridade para o Rio Grande do Sul, não é para a agricultura, é uma prioridade, mas a primeira prioridade é resolvermos os impasses da dívida que o Estado tem com a União. Já conversamos com o governador Dória de São Paulo, governador Witzel do Rio de Janeiro, governador Caiado Tocantins, governador Ratinho Júnior do Paraná, tantos governadores. Hoje mesmo eu conversava com o governador de Roraima, né? Então, todos eles, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, nós estamos conversando com eles, fazendo uma grande frente, vamos fazer isso
assumimos hoje, para que no Senado Federal possa trazer os governadores e resolvermos definitivamente em bloco a situação das dívidas que os estados têm. E o Rio Grande do Sul é um grande devedor para poder libertar as amarras que o estado tem hoje, que não consegue honrar o funcionalismo público, o professor, o brigadiano, enfim. Seguramente, depois da negociação das dívidas, nós vamos ajudar o governador Eduardo Leite a libertar um pouco a situação financeira e econômica do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa ação será uma das primeiras ações nossas com relação ao endividamento que os estados têm para com a União. Então, aquele Heinz que ia e vinha e descia, ia para o Ministério, ia para o Banco do Brasil, continua esse perfil, agora como senador vai ter que mudar um pouquinho, né? O pique não é mais o mesmo, né? Continuamos ainda nesse mês, praticamente, nós começamos a nossa campanha ao governo do estado em agosto de 2017. Nós estamos em janeiro, fevereiro agora de 2018 e não paramos ainda, né? De 2019, lá se vão mais de 1 ano e meio que nós estamos em campanha e agora tivemos que assumir. Esse mês de janeiro foi intensivo, não tiramos férias já esses últimos 2 anos. Deus nos dá saúde, forças e vamos trabalhar e muito trabalhar, né? Pelo nosso Rio Grande do Sul, que precisa tanto. É um estado com uma baixa estima que nós temos hoje, o estado do Rio Grande do Sul, e nós queremos levantar a estima do povo do Rio Grande. Várias ações que nós vamos trabalhar. Nesse instante já ajudamos a resolver, nesse mês de janeiro, problema sério no Porto de Rio Grande, a dragagem do porto, houve um embargo por parte de uma decisão judicial de uma procuradora lá que entrou. Nós imediatamente fomos ao ministro Ricardo Salles, ministra substituta Ana Pellini, o BIM, que é o nosso presidente do IBAMA, tivemos uma decisão inédita em 2 semanas. Essa obra foi retomada e nós sabemos o que representa o Porto de Rio Grande, não para Rio Grande, não para a Zona Sul, mas para o Rio Grande do Sul. Então já ajudamos esse processo e assim nós estamos trabalhando fortemente, vamos ajudar. Isso é um exemplo daquilo que a gente pode fazer pelo Rio Grande do Sul. Então já ajudamos o Porto e vamos continuar ajudando e tantas outras obras necessárias na infraestrutura que o Estado precisa. Nossa BR-116, vamos continuar trabalhando nessa questão. O Exército agora já começou a obra, já começou a trabalhar no trecho Guaíba-Camaquã e nós vamos seguir trabalhando forte tudo aquilo que for necessário. E agricultura, lógico, porque eu sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo, então vamos continuar trabalhando pelo arroz, pela soja, pelo fumo, pela nossa pecuária, pela diversificação que nós precisamos na agricultura gaúcha e brasileira. Para nós concluirmos, que eu sei que o senhor tem que ir para a votação e me honra muito ser o primeiro entrevistador seu aqui no gabinete. Ponto crucial, Mercosul. Vai ser uma das bandeiras do seu mandato também. A situação, o senhor sabe que é complicada, os debates às vezes eles são inócuos até, porque já se falou muito. Precisa agora desse 3º ou 4º momento de decisão. O que o senhor pensa em relação a essas negociações envolvendo os países do bloco? A questão não apenas do Mercosul, mas nós temos situações difíceis que nós temos que resolver. E eu tenho uma grande esperança, e disse quando a ministra Tereza Cristina esteve no Rio Grande do Sul em solidariedade aos arrozeiros, ao pessoal da soja, ao pessoal da pequena propriedade que foi afetada pelas enchentes lá na fronteira, na Depressão Central, lá na região da Campanha, muitos municípios afetados. Então eu disse que seguramente o governo Jair Bolsonaro deve resgatar aos produtores rurais um outro momento. Então, nós já começamos essa conversação com a equipe econômica do governo Bolsonaro, com o futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos, que já está nos ajudando, com a ministra Tereza Cristina. Vamos trabalhar fortemente essas questões, para que a gente possa trazer isso aí. Seguramente o Marco Sintra, que hoje está na Receita Federal do forte ministério, que é o ministério do Paulo Guedes, tem muitas coisas interessantes que seguramente vão acontecer e o Mercosul é uma das bandeiras. Disse e repito aqui, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais prejudicados, agricultura gaúcha, agricultura catarinense, agricultura paranaense, são os 3 estados mais prejudicados. É o arroz, que esses estados têm mais de 80%, é o trigo, que esses estados também têm mais de 80% do trigo do Brasil, assim é a uva, o vinho, que esses estados também têm, a maçã, que 100% está nesses 3 estados, é o alho, e é o leite. Então essas questões nós já começamos uma conversação, o próprio presidente Macri esteve aqui em Brasília visitando o Bolsonaro,
A Tereza Cristina e eu conversamos com o ministro da Agricultura da Argentina e vamos conversar também com o ministro da Agricultura do Uruguai, do Paraguai, né, para que a gente possa fazer alguma coisa melhor, não sejamos prejudicados por esse Mercosul. Contem com o nosso empenho, nosso trabalho também nessa questão. Muito obrigado, bom mandato para o senhor. Obrigado, Alex, mais uma vez, obrigado a Camaquã, obrigado à delegação camaquense que veio aqui nos honrar também com a sua visita e nos honrar com o voto. Muito obrigado a vocês e contem conosco.